Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e é muito bom ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho das notificações. E se possível, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos estar gravando em 1 Samuel, capítulo de número 17, versos 10 e 11. Não repare o nosso cenário, que hoje está improvisado, um cenário um pouco distinto daquele da qual nós costumamos a gravar. 1 Samuel capítulo 17, versos 10 e 11, assim está escrito: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Israel estava amedrontado diante do desafio proposto por Golias, o gigante. É uma passagem já bem conhecida da maioria das pessoas, onde narra-se a história de Davi e Golias. Diante daquele cenário de guerra, onde aquele gigante desafiava os soldados de Israel a achar-se alguém a combater contra ele e o ferir de morte, onde o texto bíblico nos mostra que a sua couraça pesava 60 quilos, a ponta da sua lança pesava 6 quilos, e esse gigante tinha quase 3 metros de altura. As fileiras dos soldados de Israel estavam amedrontadas, estavam apavoradas. O verso 24 do capítulo 17 de 1 Samuel está escrito assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Havia grande temor no exército de Israel por conta das condições físicas e das habilidades de guerra daquele gigante. Diante disto, o texto também vai nos mostrar no verso 16 que por um período de 40 dias aquele gigante apresentou-se diante de Israel a desafiá-los ao combate, a desafiá-los à guerra. E é diante desse cenário, diante dessa circunstância, desse contexto, que eu quero trazer aqui uma primeira orientação. E essa orientação é: não crie barreiras, crie possibilidades. Diante de uma circunstância diversa, diante de um grande obstáculo, temos a possibilidade de crescer, a possibilidade de nos superarmos, a possibilidade de encontrarmos novos horizontes. E é dentro desse cenário que o pequeno Davi, apesar de não muito capacitado para a guerra, apesar de não ser um soldado por excelência, não ter estatura física, ele enxergava a situação, a circunstância de uma forma diferente. Ele vê um gigante e enxerga uma possibilidade. Por quê? 1 Samuel capítulo 17, verso 25, a parte B, o texto diz que a quem matasse o gigante, o rei o acumularia de grandes riquezas, ele daria por mulher a sua filha, e a casa de seu pai seria isenta de impostos em Israel. Então Davi, ele olha para aquela situação e ele vê uma possibilidade de crescer, uma possibilidade de se superar, uma possibilidade de desenvolver e de avançar. Verdade é que o seu irmão mais velho, a saber, Eliabe, procura o desestimular, tenta o desencorajar. Na verdade, até o próprio rei de Israel, Saul, ele vai tentar também amedrontar o pequeno Davi para que ele não viesse ir adiante. E é exatamente assim que acontece também na nossa vida. Quando nós nos concentramos dentro de um objetivo, quando nós focamos a nossa mente, focamos a nossa condição a conquistar algo, sempre aparecem pessoas que, por vezes, são até pessoas próximas a tentar nos desestimular, a tentar nos desencorajar para que nós venhamos parar em meio ao processo. Contudo, perseverança, fé, determinação e coragem. Fé em Deus acima de tudo, para vencermos os processos e alcançarmos o resultado final com excelência. Davi estava convicto de que em nome de Jesus, ou em nome de Deus, no Antigo Testamento, em nome do Senhor, ele iria adiante contra aquele filisteu, contra aquele gigante, e sairia vencedor desse combate e alcançaria então os seus
objetivos. Davi enxerga de uma forma diferente. Ele enxerga um gigante como uma possibilidade de crescimento. Assim também é na minha e na sua vida. Não enxergue as barreiras, não enxergue os obstáculos, não enxergue as adversidades, os gigantes da sua vida como fim. Enxergue como uma possibilidade de evoluir, uma possibilidade de crescer, uma possibilidade de alcançar aquilo a qual, para aos olhos de muitos, não é possível ser alcançado por você. Havia milhares de homens em Israel, milhares de homens que faziam parte do exército dos hebreus. Homens estes mais preparados, mais treinados do que Davi, mais robustos do que Davi. Contudo, nenhum deles tinha uma disposição, a coragem e a vontade de vencer que Davi possuía. Não é o ser mais preparado, não é o ser mais forte, é ter a disposição, a coragem e a fé, vontade para se superar, vontade e fé em Deus para alcançar o resultado. É isso que nós não podemos deixar de ter: vontade, fé, coragem e disposição para lutar. Todos possuímos gigantes na vida. E nesse momento eu gostaria de que você pudesse então refletir e pensar a respeito de qual é o seu gigante. Qual os seus gigantes? Todos nós temos gigantes. Qual é o seu gigante? Certamente que muitas são as provas, muitas são as circunstâncias, muitas são as situações que se apresentam a você como um obstáculo de vida. É estas coisas das quais você tem que identificar e partir para cima com disposição, coragem e, acima de tudo, fé em Deus. Porque com fé em Deus, submissão à sua vontade, nós atravessaremos os obstáculos, as barreiras e venceremos os nossos gigantes. Você não pode ficar refém dos seus medos. Você não pode ficar refém dos seus gigantes. Não pode ficar refém dos seus problemas. Lute, combata, invista tempo, tenha disposição e vença-os em nome de Jesus. Tenha fé em Cristo Jesus. Tenha fé no Senhor. Tenha fé em Deus. Porque aquele que por você luta é maior do que qualquer gigante. Por isso não focalize a sua mente, a sua vista no problema. Focalize em Deus. Certamente que se a sua mente, o seu coração, os seus olhos estiverem fitos em Deus, você verá então que esse problema, que esse gigante que se apresenta ser grande demais, na verdade, ele é pequenininho frente ao poder do Deus a qual você serve. Por isso, descanse o seu coração, confie em Deus, trabalhe, dedique tempo, tenha bom ânimo, tenha disposição. Certamente que não haverá outra possibilidade, senão não haverá outro resultado, senão a sua vitória, a sua conquista em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Fique com Deus.